sobre o outro tecido vegetal, que é o colênquima. Esse colênquima vai ser um tecido também de sustentação, mas que vai estar mais relacionado à flexibilidade e à resistências, né, principalmente das plantas jovens, e também atuar no seu processo de crescimento. A sustentação, né? Então, esse colênquima vai estar ali atuando nessa sustentação, de forma a atuar, né, e proporcionar uma flexibilidade e resistência, principalmente nesses órgãos jovens. A flexibilidade, como que essa flexibilidade é boa? Por exemplo, nos órgãos das plantas, né, eles vão crescer, né, assim, quando apresenta essa flexibilidade, eles vão crescer e se dobrar sem se preocupar, né, com que essa planta, né, esse órgão ali se quebre. Eu tenho a localização, né, do colênquima, que vai geralmente ser encontrado, né, nas regiões de crescimento das plantas, que vão ser os caules e os pecíolos. E posso falar também sobre a resistência. No caso, o colênquima, né, que vai estar relacionado a resistências, tensões e as deformações mecânicas, né? Então, quando, né, a planta que tem esse colênquima, né, apresenta uma resistência a se afetar por danos mecânicos. As características do colênquima, né? Então, o colênquima é um tecido vivo, importante falar, é um tecido vivo, então as suas paredes são espessas também e vai ter a presença de celulose e não lignificadas. Então, o esclerênquima é lignificado, o colênquima não é lignificado e tem a celulose. As características distintivas, né? Eu tenho, então, o que eu acabei de falar, paredes espessas e não lignificadas. E esses espessamentos vão ser irregulares e podem, muitas vezes, estar concentrados no canto dessas células. Eu tenho a função, né, de sustentação e flexibilidade, né, nos órgãos de crescimentos, o que vai permitir, né, com que essa planta não se quebre ou se danifique com facilidade. Eu tenho os tipos de colênquima, que pode ser angular, laminar, lacunar, todos com um tipo de função específica. E também é importante dizer que todos esses tipos de colênquima vão ter espessamento, né, diferentes na parede celular. Como eu posso, né, usar, né, esses tecidos vegetais? Como esses tecidos vegetais vão estar relacionados às aplicações ali, né, na nossa vida. Eu posso, quando, né, eu aprendo sobre os tecidos vegetais, eu posso utilizar esses conhecimentos sobre os tecidos vegetais para aplicações na agricultura. Por exemplo, ao saber, né, sobre esses tecidos vegetais e cada função que eles exercem, eu posso ter uma maior variedade de plantas e que sejam mais produtivas e resistentes. Então, eu sabendo sobre esses tecidos vegetais, as plantas que têm esses tecidos vegetais, é importante para quando eu vou plantar, porque eu vou saber se aquela espécie ali de planta vai ser produtiva, né, se ela é resistente ou não. Eu tenho também o uso, né, na indústria alimentícia, então, uma, o estudo, né, dos tecidos vegetais para a indústria alimentícia pode atuar ali, né, para o processo na produção de alimentos, né, principalmente com relação à textura e palatabilidade. Então, a indústria alimentícia também pode se beneficiar em relação aos conhecimentos dos tecidos vegetais. Na indústria farmacêutica também, eu ter o conhecimento sobre esses tecidos vegetais é importante porque as células parenquimáticas têm funções de armazenamento. E eu posso usar essas funções, né, das células parênquima, por exemplo, para a produção, né,
de medicamentos. Muito obrigada. Esse daqui foi mais um videoaula breve explicando um pouco sobre os tecidos vegetais. Muito obrigada e até a próxima aula.